Boa noite a todos. É muito bom nós estarmos juntos, mesmo que não seja presencialmente, né? Mas estamos juntos virtualmente, ligados pelo pensamento e pela imagem, através, né, em nome da Casa de João Batista. Então, isso é muito bom. Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre o Sermão da Montanha, mais exatamente sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. O Sermão da Montanha é aquele conjunto de orientações e lições que Jesus nos deixou e que tem o objetivo de promover a nossa total autorrealização, né? E o encontro do caminho da felicidade. É muito lindo, é profundo e é poético, começando pelo nome, Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Isso não significa que Jesus proferiu esse sermão, que foi o maior discurso que ele fez em cima de uma montanha. Na verdade, foi numa encosta, né? Numa elevação suave, próximo ao lago de Genezaré. Se diz que Gandhi, certa vez, quando se referiu ao Sermão da Montanha, ele disse o seguinte: se desaparecesse toda a literatura espiritual da humanidade, mas sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Para nós vermos a importância do conteúdo dessa fala de Jesus, né? Merece ser estudado com afinco e praticado. Bom, há uma curiosidade. Certa vez nós estávamos lá em Curupaiti, colônia de cancerianos, né, que tem lá em Jacarepaguá, e visitávamos Amazonas Hércules. Eu tive o prazer, a honra de conhecer, né? Grande Amazonas, em todos os sentidos, começando pelo nome, né? Amazonas Hércules. E era um nome forte, grande, né? Tinha um vozeirão, uma alma enorme, um grande espírito aí, na figura de Amazonas Hércules. E certa vez nós conversávamos e falávamos justamente sobre o Sermão da Montanha, e ele fez uma pergunta que nos deixou sem resposta. Ele disse assim: eu queria saber aqui, quem sabe quantas são as bem-aventuranças? Ninguém respondeu, ninguém sabia, né? Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi olhar lá no Evangelho de Mateus e procurar contar as bem-aventuranças. Então fica aqui uma pergunta para quem está assistindo, pesquisar depois, né? Quantas são as bem-aventuranças? Bem, mas antes, então, de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece para que esse estudo seja bem proveitoso e atinja os objetivos traçados pelos mentores, né, que coordenam esse trabalho. Então, nós vamos pensar em Deus e começar a nossa prece, como sempre, agradecido. Deus, querido Pai de amor, Pai de bondade, Pai de sabedoria, Pai de misericórdia infinita, obrigada mais uma vez, Pai, por tudo que temos, por tudo que recebemos, por todo o amparo e auxílio que vem sempre do alto até nós, através desses benfeitores do invisível que tanta paciência tem conosco. Obrigada por esses momentos, por esta oportunidade de estudo, de aprendizado e de trabalho. Mas pedimos por todos os nossos irmãos mais necessitados de nós. Aqueles que nem ao menos te conhecem. Aqueles que estão passando os seus momentos difíceis, de provas, expiações, onde quer que se encontrem. Nos abrigos de idosos, nos abrigos infantis, nos hospitais, nos presídios, nas colônias de tratamento, perambulando pelas ruas e muitas vezes em seus próprios lares. Que todos sejam abençoados, fortalecidos, amparados, para que continuem a caminhada sempre para frente e para o alto, superando os desafios com firmeza, com coragem, sentindo que jamais estaremos sozinhos e que só de nós depende a felicidade. Que todos sejam muito abençoados. E pedimos, então, que o estudo desta noite seja bem proveitoso
para todos nós e que atinge os objetivos traçados pela espiritualidade amiga que coordena os trabalhos de Deus. Obrigada por tudo mais uma vez. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de João Batista e dos mentores que dirigem os trabalhos de hoje, nós vamos dar início ao estudo desta noite. Graças a Deus. Bom, então, começando aqui, né, o nosso estudo, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, item 1, né, que diz assim. Então, começando, o sermão de a primeira coisa que Jesus falou, né? No Evangelho de Mateus, ele até descreve, assim, de uma maneira diferente, né? Como são escritos os evangelhos. E Jesus, vendo que havia uma multidão atrás de si, subiu a um monte e, abrindo a boca, começou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que são pobres de espírito? Quem são esses pobres de espírito que Jesus se referiu? Aí, Kardec aqui nos dá, logo no primeiro parágrafo, uma explicação sobre isso. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Né? O orgulho, quer dizer, se contrapõe à humildade. E o reino dos céus é para os humildes, para os simples. Mas isso nos faz ter uma outra interpretação. E algumas pessoas, né, entendem. Outro dia mesmo escutei uma conversa assim. Pois aqui no Rio de Janeiro tem muita comunidade, né? Existem muitas comunidades. E a gente sabe que nas comunidades só tem gente humilde. É uma interpretação, né, que não está correta. Aí a pessoa quer dizer humilde no sentido de carência material, em situação difícil, financeira. Isso não significa ser humilde. A pessoa pode estar até abaixo da linha da pobreza, não ter recursos materiais e ser orgulhosa. Assim como existem pessoas que têm uma posição social excelente, com uma excelente situação financeira, mas são simples. São pessoas simples, né? Humildes. Então, vamos ver aqui o conceito, na verdade, de humildade. Né? O que é humildade? Humildade é reconhecer a nossa pequenez diante da criação divina, diante de Deus. Isso é humildade. Né? Nós sentimos que tem algo muito maior que nós, que tudo pertence a Deus, começando pela natureza. Seres brutos, os seres vivos, os animais, né? As diferentes escalas evolutivas dos seres vivos, tudo pertence a Deus. E os bens materiais. Os bens materiais também. Eles são empréstimo que nós recebemos, são concessões que nós temos para podermos dar conta das nossas tarefas aqui. São instrumentos que nós usamos para evoluir, para crescermos, né? Para o nosso aprendizado. A Terra é uma escola, é um local de aprendizado. Então, nada nos pertence. O que nos pertence? Os valores adquiridos, os valores morais, a inteligência que é trabalhada, a cultura, as habilidades, os dons, né? Isso nos pertence, isso ninguém nos tira. Isso a gente leva, fica conosco por toda a eternidade e vai se aprimorando, né? A humildade, na verdade, é a gente saber se colocar em igualdade com o outro, né? Em condições, em necessidades, em desejos, em aspirações. É não ter preconceito, não rotular. É fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem a nós. Afinal, nós somos todos irmãos. Né? Então, isso é humildade. E Jesus termina essa primeira frase, essa primeira oração sobre as bem-aventuranças, como ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É outra questão. O que é isso, o reino dos céus? Que reino dos céus é isso? Onde é que ele está? Está lá no céu? Aliás, no céu,
todos nós estamos, né? Porque a Terra gira no espaço infinito, né? Então, onde é que é esse reino dos céus? Ou o reino de Deus também, né? A mesma coisa, o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus disse, ele disse, o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de nós, está dentro de nós. Então, o que é o reino dos céus? É aquele estado de plenitude que a gente alcança com paz, com equilíbrio, com harmonia interior, felicidade, enfim. E a gente, para chegar nesse nível, né, a gente tem que botar em prática o Evangelho de Jesus, as orientações que ele nos deixou. Tem um livro de Herculano Pires, eu estava dando uma olhadinha, ainda não li todo não, me foi emprestado. E ele fala ali, o Herculano, sobre o reino, né? E reino, o que é o reino de Deus? E dá ali várias orientações muito interessantes. Ele termina o livro com um decálogo para a gente acessar, para a gente chegar ao reino de Deus. E lá na primeira parte do livro tem uma pequena apresentação com um resumozinho do que ele entende, né, de reino de Deus. Então é assim, ó, o reino de Deus germina no coração de cada um e se expande pelo mundo na aspiração divina e universal da justiça e do amor, que é o próprio reflexo de Deus na consciência humana. Olha que bonito, né? O dia que todos nós alcançarmos, que toda a humanidade alcançar esse reino, então realmente a Terra será um mundo feliz, né? Um reino de Deus verdadeiro em todos os sentidos, né? Então, eu separei aqui alguns exemplos para nós, né, gravarmos isso, né? A humildade, começando pela humildade, né? Que é a primeira lição que Jesus nos dá quando começa o Sermão da Montanha, né? É a humildade, nós sabermos, nós termos essa consciência de humildade, sabermos ser humildes, né? Então, eu tirei alguns exemplos aqui da própria trajetória de Jesus aqui na Terra. Jesus, tudo que ele ensinou, ele exemplificou, tudo. Né? Então, são várias passagens que demonstram a humildade de Jesus. Afinal, o maior espírito que já veio à Terra. Está lá no livro dos Espíritos, questão 125. Deixa eu reler aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para lhe servir de guia e modelo? Pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos, Jesus. Né? E ele era humilde. Ele tinha humildade dentro dele. Era humildade, né? Entre nós. Ele, que é o nosso governador. Então, eu tirei 2 exemplos. Um deles está naquele livro maravilhoso que foi escrito por psicografia do Chico e ditado por Emmanuel, que foi o mentor do Chico. Então, ali nesse livro, há 2000 anos, Emmanuel nos conta uma encarnação que ele teve ao tempo de Jesus. Ele era contemporâneo de Jesus e era um senador romano muito orgulhoso, Públio Lentulus. O livro é muito lindo, gente, tem muitas lições, é muito bonito. E ele tinha uma filhinha, a Flávia, que estava muito doentinha, parece que ela tinha hanseníase, né, que era a lepra, antigamente era chamada lepra, né, de uns tempos para cá, nós chamamos de hanseníase, devido à descoberta pelo Dr. Hansen do bacilo que provoca essa doença. Então, ela tinha essa doença, parece que tinha, e estava sempre doentinha, o corpinho já estava ficando cheio de feridas e tudo mais. E a esposa do Públio, do senador, queria que ele fosse procurar Jesus. Ela já sabia a fama do Nazareno, ela já sabia das coisas lindas que ele dizia, das lições que ele pregava e das curas que ele fazia. E ela queria que ele fosse procurar Jesus. E ele, imagina, né? Eu, um senador romano, eu vou sair por aí, procurar um homem do povo, sei lá, que homem é esse, né? Com quem ele anda, preconceitos todos, né? Mas um dia, em que realmente a filhinha estava muito mal, corria talvez, né? Até o risco de desencarnar, ele pressionado pela esposa e preocupado, só vou acender a luz aqui um minutinho. E preocupado, né, que realmente viesse a acontecer o pior, ele foi. Tomou coragem e foi. Mas foi assim, né? Em conflito, né? Vou, não vou. Vou, não vou. E em determinado ponto da busca, da procura, ele sentou, pensando em tudo aquilo, pensando na vida, e escutou passos. Quando ele viu, Jesus estava na frente dele.
Olha só, Jesus, ele estava cheio, né, de receios de ir até Jesus, e Jesus foi até ele, né? Então, Jesus, quando ele viu Jesus, ele conta, esse momento é muito lindo, né? Que ele não sabe explicar que força fez com que ele se ajoelhasse, que ele fosse ao chão e chorou. Chorou, a emoção foi muito grande, imagina, estar diante de um espírito como Jesus, né? Chorou muito, e Jesus perguntou, por que me procura esse senador? Mas Jesus já sabia, claro. E ele não falava. Então, Jesus começou a falar com ele, a confortar, dizer que aquele era um momento, se ele quisesse aproveitar para seguir, era um momento, né, que ele poderia aproveitar, enfim. E disse que para seguir o caminho, né, que leva à felicidade, o equilíbrio, tem que se ter fé e muita humildade. Foi conversando com ele. E ele ali, daquele jeito, que ele não podia falar, ele não conseguia falar, não conseguia se expressar, ele só estava emocionado, chorando. Ele ainda conseguiu pensar isso aqui. Eu vou ler porque esse encontro, gente, é maravilhoso, é lindo. Ele pensava assim, com o orgulho dele. Com que autoridade este profeta vem falar assim diante de um senador imperial, dono de poderes sobre qualquer súdito? Ele não falava, mas Jesus sabia o que ele estava pensando. Aí Jesus respondeu. Olha que bonito. Todos os poderes do teu império são frágeis, e todas as suas riquezas são miseráveis. A grandiosidade dos imperadores são ilusórias. Todos serão chamados ao tribunal de justiça do meu Pai. Suas ciências se transformarão, conduzidas pelos esforços de outros homens mais dignos de progresso. Suas leis injustas serão afundadas neste século de impiedade, porque só uma lei sobreviverá, a lei do amor. Então, depois, né, que o povo se acalmou, aí Jesus, né, disse, olha, quando você chegar em casa, com outras palavras, né? Quando você chegar em casa, sua filhinha já vai estar praticamente curada. Graças às preces da sua esposa Lívia, né? Que foi ela que estava ali firme, pedindo, né? Torcendo para que o povo chegasse até Jesus, né? Aí ele saiu ainda muito emocionado e chegou em casa. Quando ele chegou em casa, a esposa estava feliz, né? Dizendo que a menina não tinha mais febre, já estava até com uma corzinha, já estava tendo fome, vontade de comer, estava com a pele, parece que a pele estava cicatrizando, né? E ele olhou, pensa que ele relacionou a Jesus, a cura de Jesus, ele pensou assim também, tanto tratamento, né? Tanto tratamento que ela fez, tanto médico que foi, às vezes, algum desses tratamentos está surtindo efeito agora, né? Tem tratamento que só depois de um certo tempo ele apresenta, faz com que o paciente apresente melhor, enfim. O orgulho era tão grande que nem isso ele reconheceu. O outro exemplo que eu separei também foi da trajetória de Jesus aqui na Terra, é um fato muito conhecido. É a lavagem dos pés dos apóstolos que Jesus fez na última ceia, na última refeição que ele fez com os seus discípulos, né? Inclusive, na Semana Santa, o Papa, né, repete esse ritual, lavando os pés de algumas pessoas, né? Então é muito conhecido. Mas eu há muito tempo, né, a primeira vez, né, adolescência, né, que eu ouvi falar nisso, assim, ele lavou os pés dos apóstolos. Mas por que? Assim, do nada? Né? Porque tem coisa que a gente tem que entender a situação na época, né? Contextualizar aquele fato com os costumes da época. Então, é o seguinte, fazia parte do ritual dos judeus, quando uma pessoa, né, ou os convidados iam almoçar, pessoas eram convidadas para almoçar na casa de alguém, fazer uma refeição, enfim, uma cerimônia lá, havia a obrigatoriedade de lavar os pés desses convidados. Fazia parte do ritual judaico. Tinham que lavar os pés, né? Então, naquela noite em que Jesus fez a última refeição, uma pessoa emprestou o espaço, emprestou a sala conhecida como cenáculo.
Inclusive, todas as orientações que Jesus deixou nesta noite, que foram as últimas lições dele para os discípulos, ficaram conhecidas como o Sermão do Cenáculo. Tem até um livro do Paulo Alves Godoy, né? Que tem o Sermão Profético, o Sermão do Cenáculo, o Sermão da Montanha e o Sermão dos 8 Ais. São os 4 sermões de Jesus, né? Bom, então, quando os apóstolos, junto com Jesus, chegaram lá no ambiente, estava tudo lá arrumadinho, né? Para eles fazerem a refeição. A pessoa deixou a bacia, água e toalha, mas não deixou nenhum empregado para fazer o serviço, porque quem fazia isso era um empregado da casa, era um serviçal que lavava os pés dos convidados. Só que lá não tinha ninguém para fazer esse trabalho. E os apóstolos, quando perceberam, já ficaram assim, imagina, né? Imagina, acostumados a chegar e ter alguém que lave, que faça esse trabalho, e ficaram assim, olhando, e agora, né? E agora? Enquanto eles estavam, e agora como é que vai ser? Jesus já estava lavando os pés deles, né? Então, Pedro, inclusive, não queria, né? Ficou envergonhado de ver que Jesus tomou a frente, mas tu, mestre, e Jesus, né? Não, eu vou lavar o seu pé. Ele até nem queria que Jesus lavasse os pés. Não, eu vou lavar os seus pés, senão você não é digno de estar comigo, né? Então, Jesus lavou os pés dos apóstolos, pondo em prática um ensinamento anterior que ele já tinha dito, né? Que quem quiser ser o maior entre vós, que sirva, que seja o servo, né? Muito bonito isso. Então, esses eram os 2 exemplos que eu queria tirar da trajetória de Jesus aqui na Terra, né? Mas, se a gente for ver lá, quer ver, do Céu e Inferno, que é outra obra maravilhosa da codificação, todos os livros da codificação são maravilhosos, mas o Céu e Inferno tem os depoimentos dos espíritos, né? Nos diversos graus de elevação e de sofrimento que eles se encontram, né? Então, depoimentos dos espíritos felizes, medianos, sofredores, enfim, né? E a gente aprende muito estudando esses depoimentos. E nos espíritos sofredores, a maioria deles, o sofrimento foi provocado pelo orgulho, pelo excesso de orgulho. Lá no relato das expiações terrestres também, espíritos que passando expiação difícil, né? Sofrendo muito em situações, não apenas situação financeira muito ruim, mendigando, mas também em termos de doença do corpo físico, porque na outra encarnação foram déspotas, tiranos, né? Tem até uma história que eu gosto muito, que é do Max, do mendigo Max, ou pai Max, que as crianças chamavam de conde, que ele vivia na região, né, um castelo e tudo, mendigando, ele era doente, se arrastava, ele era paralítico, e justamente nas mesmas terras que numa encarnação anterior ele tinha sido um tirano, né? Um déspota ali, né? Então estava orgulhoso, né? Achando que era o dono do mundo, não somos donos de nada, né? Então estava passando por essa dificuldade. Então, consequência do orgulho exacerbado, né? Foi o orgulho que tirou a reencarnação do Antigo e do Novo Testamento, né? No concílio de 325, concílio é aquela reunião em que as altas patentes da igreja, do clero, né, bispos, cardeais, se reúnem para determinar os rumos da igreja, né, as regras, enfim. Então, no concílio de 325, no primeiro concílio que a igreja organizou, tiraram, porque o imperador Constantino e a mãe dele, Helena, não admitiam isso. Como? Né? Eu sou um imperador. Quer dizer que, numa outra encarnação, eu posso vir como povo, como mendigo, como escravo, né? Escravidão, naquela época, ainda existia, sabemos, escravidão. E quer dizer, isso ele não admitia, era orgulho, imagina. Deus não pode, olha a concepção da bondade de Deus. Não, Deus não pode fazer isso comigo, então foi tirado. E depois, mais tarde, no outro concílio que teve, em 500 e pouco, a reencarnação foi declarada heresia. A pessoa que dissesse que aceitava isso era herético, considerado herético, né? Depois tem uma coisa também, né? A gente, quando vê uma pessoa com uma projeção, uma pessoa famosa, ou nos meios artísticos, ou até políticos mesmo, né? Empresariais, né?
ciência, enfim, mas que aquela pessoa tem uma simplicidade, uma forma de se dirigir ao outro, toda especial, né? Sem aquela soberba, arrogância nem nada, ela fica assim muito mais admirada, não é verdade? A gente admira, mesmo uma pessoa que a gente admira, quando a gente sabe o outro lado dela, que tem um lado bom, que é um lado humano, ela é muito mais admirada, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhou na casa de um empresário que tinha uma relativa fortuna e se projetava nos meios sociais, também artísticos, e eu admirava essa pessoa. E fiquei sabendo o lado dele que me encantou, que era um homem bom, ele tinha um coração, né, simples, né? Simples. Quem conversasse com ele fora dos meios sociais, tudo, nem dizia, se não conhecesse, não dizia que era ele, né? Tratava os empregados da sua casa com um carinho, com uma consideração, né? Procurava saber quando faltava, se ficou doente, por que ficou doente, se está fazendo tratamento, porque senão ele pagava o tratamento para aquele empregado, para aquele funcionário da casa dele fazer. Né? Quando ele dava festa, aniversário, comemoração de casamento, qualquer, né? Comemoração que fizesse, todas as pessoas que trabalhavam na sua casa, desde o jardineiro até o motorista, eram convidados. Ele não admitia que algum deles se atrevesse a querer ir na cozinha fazer alguma coisa, assim, não, ele contratava um buffet para isso. Né? Ele queria ali os convidados, os empregados, juntamente com a família, como se fosse uma coisa só. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Falando em simplicidade também, eu lembrei de um outro exemplo que foi deixado pelo nosso imperador Pedro II. Né? Só até ver se eu estou com o livrinho dele aqui. Pedro II. Foi o nosso segundo imperador. Né? E ele se diz que era um homem muito simples. Né? Andei pesquisando, né, por causa dessa novela que anda por aí, que eu gosto de ler algumas coisas históricas, então andei pesquisando algumas coisas, inclusive sobre o Pedro II. Né? Pedro II era um imperador, né? Tinha a posição dele, que ele era muito bom, ajudava muita gente, atendia a todos que fossem procurá-lo, que tivessem dificuldade, né? Mas tem muita coisa bonita sobre ele. Eu estava lendo aqui, o livro é Dom Pedro II e a Princesa Isabel, né? Que faz um relato bem autêntico da missão dele, do trabalho dele aqui no Brasil. E hoje a gente sabe que ele está na espiritualidade, ele e a Princesa Isabel, né? Coordenando muita coisa, trabalhando pelo nosso Brasil. Né? Inclusive, tem várias casas espíritas que têm o Pedro II, o Pedro de Alcântara, né? como mentor da casa, né? Mentor maior da casa. Bom, o Pedro II se diz que era muito simples, ele gostava de andar no meio do povo, com roupas, né, comuns e tudo. E tem uma curiosidade sobre ele, que eu assisti até num documentário, que eu achei muito bacana, né? Ele teve que fazer uma viagem aqui do Rio até uma outra cidade, uma reunião com representantes lá, políticos lá dessa outra cidade, e ele ia passar por determinada pensão, ia parar nessa pensão para fazer a refeição, para almoçar. Então, no dia marcado, a dona da pensão estava sabendo que o imperador ia passar lá. Então, no dia da viagem, marcado, ele saiu a cavalo, sozinho, e com uma roupa comum de cavaleiro, que vai a cavalo, né? Espora, bota, assim, né? Saiu. Chegou lá, né? Chamou tudo e falou com a dona da pensão, ela veio atender aquele senhor, né? Chegou para almoçar e ele perguntou se tinha um almoço, porque ele tinha uma reunião, ele ia viajar e precisava almoçar. Aí ela olhou para ele, assim, né? Disse, não, olha só, eu vou arrumar aqui uma coisinha para o senhor, né? Porque eu estou ocupada que o imperador vai parar aqui para almoçar e eu estou preparando um almoço, né? Caprichado para ele. Aí ela veio, ele sentou, não falou nada, ele sentou, aguardou. Ela veio, trouxe lá a comidinha, né? Simplesinha, né? Trouxe lá para ele, às vezes, carne seca com abóbora, você lembrei disso agora. Então, ele comeu, pagou, agradeceu e foi embora. E ela ficou esperando ele até hoje, né?
Achei curioso isso, ele não se identificou. Ele não se identificou. Ela não identificou também, porque do jeito que ele estava arrumado, podia ser uma outra pessoa qualquer. Então, a simplicidade, né? A humildade é isso. É a gente não se valer da posição, do cargo, né? Do lugar que a gente ocupa, porque a gente está naquele local, naquela função. A gente está naquela posição, né? Então, que nada nos pertence. Tudo visa o nosso progresso. Nós caminharmos sempre para frente do alto. Então, por isso que Jesus começa os ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou. A primeira coisa que ele fala, Mateus, eu achei aquela fala de Mateus ali maravilhosa. E ele, subindo ao monte, abrindo a boca, disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para se alcançar o reino é a humildade, é a simplicidade, é a consciência que nós estamos sob a vontade de Deus, né? E que quer o melhor para nós, sim, e que quer a nossa felicidade, o nosso Pai. Então, é isso. Nós vamos terminar. Eu vou ler o último item, o último parágrafo, aliás, do item 2, desse que fala sobre a humildade, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, é a conclusão de Kardec. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Bom, então, nós estamos terminando aqui esse breve estudo. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim, foi muito. Para mim, foi muito. E vamos ver se numa próxima oportunidade a gente pode dar continuidade, né, ao estudo das bem-aventuranças. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, elevando nosso pensamento ao Pai e dizer: Deus, querido Pai de amor e bondade, mais uma vez te agradecemos por tudo. Obrigada. Obrigada pelo estudo de hoje. Obrigada por estes momentos. Obrigada. Abençoa mais uma vez a nós todos, abençoa todo mundo. E essa paz que estamos sentindo em nossos corações possa permanecer conosco, para poder ser levada a todos aqueles que se acercarem de nós. Abençoa mais uma vez a todo mundo. E que essa noite seja uma noite de repouso físico para nossas mulheres, mas uma noite de muito trabalho para os nossos espíritos. Obrigada por tudo mais uma vez. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de João Batista, e desses mentores queridos que dirigem os trabalhos, nós damos por encerrado o breve estudo desta noite. Graças a Deus. E assim nós encerramos, que todos tenham uma boa noite e até a próxima.